Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Seja bem-vindo, doutor Biratã D'Ambrosio. Prazer estar com o senhor hoje aqui, pela oportunidade que está nos dando de dialogar diretamente com o senhor. Doutor Auleneva Sanches, o senhor está por aí? Já vi que tem outras pessoas também que estarão no nosso ciclo de debate, o doutor Milton Rosa, já está aí o doutor Daniel Ori, Ana Priscila, Francisco Soares, que já nos disse aí rapidamente as orientações de como nós vamos proceder com o uso aqui da nossa transmissão, né? Vamos dar início, né? Já são 4 horas em ponto, conforme nós iniciamos, né? Dentro do nosso horário previsto. Gostaria de dizer inicialmente que este é um projeto, né? Um evento que está sendo promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do campus Angical, tendo aí como protagonista de elaboração da proposta o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Inclusão e Políticas Públicas, também do campus de Angical, em parceria com a Etnomatemática Brasis e a Rede Internacional de Etnomatemática, além da colaboração das pessoas que estão também como nossos parceiros, doutor Biratã D'Ambrosio, o doutor Daniel Ori, da Universidade Federal de Ouro Preto, e o doutor Milton Rosa também, e o Francisco Alisson, que é o nosso analista técnico, né? Essas são as pessoas que hoje, digamos assim, estão dando, né, substância para esse momento que nós estamos vivendo a partir de hoje. Esse evento, denominado Ciclo de Estudos e Debates em Etnomatemática e Etnomodelagem, tem como objetivo promover um processo de reflexão acerca do programa Etnomatemática como programa de pesquisa de base epistemológica, transdisciplinar e transcultural, com implicações pedagógicas, né, conforme as próprias orientações escritas do Dr. D'Ambrosio, né, nos leva a pensar e estruturar uma abordagem, né, que é bastante abrangente, né, e que hoje é um referencial também, em particular no campo da educação matemática, né. O nosso público hoje presente, né, é um público interno do próprio Instituto Federal e também externo. Começou como uma proposta de um evento focada no próprio grupo de estudo, nos membros do grupo de estudo, né? Mas a partir da interação, em particular com a doutora Auleneva, né, o evento ganhou uma abrangência bem maior, né? Então, hoje nós temos inscrito, para participar desse momento, pessoas de praticamente todos os estados da região Nordeste, né? E são 7 estados hoje inscritos, e a gente ainda tem 4 países, né, representados aqui também. Peru, a Colômbia, deixa eu ver aqui, olhar aqui para a minha pesca, Espanha, Argentina e Peru, né? São os países que estão representados aqui por meio das pessoas que se inscreveram nesse evento, né? Então, como nós vamos proceder neste momento? Inicialmente, nós vamos facultar uma fala de abertura inicial com a participação do nosso coordenador de matemática, o professor Daniel Ribeiro, e logo na sequência, né, nós começaremos as nossas discussões no entorno do tema Programa Etnomatemática e Currículo, né, para o qual o doutor D'Ambrosio e a doutora Auleneva foram convidados, né, a colaborarem conosco nesse momento. E teremos como referência alguns de seus artigos, 2 em específico, né, que o grupo de estudo já começou a explorar e estudar, né, e é com base, digamos assim, nesses elementos, né, que nós vamos orientar, quem sabe, muitas das questões que surgirão ao longo desse debate. Tá bom? Então, inicialmente, eu gostaria de convidar o professor Daniel Ribeiro, acho que ele deve estar presente agora nesse momento, né, para que desse as suas considerações iniciais. É comigo agora? Parece que o professor Daniel estava agora há pouco, mas deve ter se ausentado por algum motivo. Logo que ele voltar, então, a gente retoma. Opa, chegou. Professor, por favor. Meu prazer. Fico muito honrado com esse convite. E é um prazer estar com vocês e falar de coisas muito importantes para não só
mas para a humanidade em geral. Eu acho que nós temos que repensar o estado atual do mundo e pensar em novas direções. Claro, a matemática é uma coisa fundamental em todas as atividades humanas, como que ela vai, de algum modo, se adaptar a essa nova situação que nós estamos vivendo. Eu acho que a opção discutido com o Ramos, com a Oleneva, a ideia não é fazer uma palestra, mas é bater um papo com vocês. Para isso, vocês receberam e está disponível para vocês 2 textos que não são tão recentes, de 2005 e 2008, onde eu sintetizo muitas das ideias que são ideias que ainda prevalecem, são as minhas ideias principais. Eu acho que nessas 2 trabalhos que vocês leram, um deles é sobre o programa Etnomatemática. Eu faço uma síntese do programa Etnomatemática. E outro trabalho eu discuto uma coisa mais ampla, sociedade, cultura e, obviamente, como a etnomatemática se encaixa nisso. Eu acho que é fundamental que a gente tenha uma percepção histórica de como o mundo chegou a ser do estilo que ele é, que tipo de desenvolvimento nos conduziu a isso, e nós vamos verificar que em todo esse processo a matemática foi da maior importância. Desde o Neolítico, a gente tem manifestações matemáticas. E praticamente tudo que se faz, a toda hora, todo instante, tem algum tipo de componente matemático. Não tem nada a ver com a matemática que está nos programas escolares, nos currículos. É uma matemática, eu diria, intrínseca ao ser humano. E todo ser humano é um matemático. Como dizia o Paulo Freire, a gente tem que se situar matematicamente na vida. E todos nós estamos matematicamente inseridos na vida, porque tudo que a gente faz tem algum componente matemático. Como conciliar isso com o ensino da matemática, matemática nas escolas, programas, etc. Esse é o grande desafio que a gente tem. Já de início, eu digo que sou muito crítico aos programas baseados no elenco de conteúdos. E, por isso, a resposta a um programa que não seja um elenco de conteúdos, mas que seja algo que está na vontade, na curiosidade, no desejo daqueles que estão tentando aprender alguma coisa, o programa Etnomatemática é a resposta a isso. Quer dizer, o primeiro a ter voz no programa matemático, no programa Etnomatemática, é o aprendente. Enquanto no ensino tradicional, quem tem voz é o ensinante e o aprendente é passivo. No programa Etnomatemática, a ideia é que o ativo seja o aprendente e o professor, o instrutor, acompanha o aprendente, auxiliando com a sua experiência, com o seu conhecimento, etc., a que ele siga aquilo que ele está achando que é o caminho certo para mexer num problema, numa situação, no dia a dia dele, o que ele tem que fazer. Eu acho que isso aqui é dar o tom daqueles 2 trabalhos que eu mandei para vocês e que espero que seja
o tom da nossa conversa durante esse encontro, que reus ao amigo amo por ter me convidado e por ter dado essa oportunidade de estar com tantos amigos, com tanta gente que vai trocar ideia comigo. Muito obrigado. Agora o que eu faço? Fico quietinho, espero alguém falar. Nesse momento ainda, doutor Ibiratan, nós estamos no momento de abertura, nós vamos facultar, antes de começarmos o debate, a fala para o professor Daniel Ribeiro, nosso coordenador do curso de matemática do campus de Angical. Tudo bem? Aí, na sequência, a gente começa a discussão e chamaremos também a doutora Oleneva para iniciar uma conversa conosco. Então, professor Daniel Ribeiro, por gentileza, antes de começarmos as discussões, gostaria de sua participação. Enquanto o Daniel Ribeiro retoma, né? Olá. Pronto, opa. Boa tarde. Olá. Pronto, você pode abrir sua câmera, professor, por gentileza? Só um instante, é porque eu estou no dados móveis. Ah, pois tudo bem. Viu? Eu quero parabenizar, primeiramente, a equipe do GPIP, sobretudo na pessoa do professor Ramos, tá? Pelo evento. O professor Ramos, que é um dos grandes quadros do nosso campus e de todo o Instituto, tá? Então, parabenizo. Quero agradecer muito pela honra de participar, tá? Parabenizar também os palestrantes e dizer que a etnomatemática é algo bastante atual e único, porque o que é que a etno trabalha? Ela trabalha basicamente o conhecimento, o saber que vem de outras gerações, o saber comum, tá? Às vezes, você transfere um conhecimento através da etnomatemática que muitas vezes não está sequer num livro didático, não está sequer no estudo, né? E eu trabalhei outro dia uma disciplina de projeto integrador e nós fizemos umas pesquisas de etnomatemática voltadas em diversas áreas, como áreas da agricultura, como áreas do comércio, como áreas da artesanato. Então, o que é que você tem? Por exemplo, na agricultura você tem aquela parte em que eles dividem o campo em áreas, em círculos, em trabalhos, né? Que são realizados por semana, que são realizados por jornada de serviço. Na parte do artesanato você tem a questão de contagem, você tem todo esse conhecimento matemático que muitas vezes ele não é transmitido diretamente por algo de forma culta, né? De forma escolar ou universitária. Ele é transmitido dentro daquela própria comunidade, de pai para filho, entre os irmãos. Então é aquele saber comum que é bastante interessante e que é estudado nessa parte da etnomatemática, certo? Então é algo bem interessante, algo bem útil e algo que, como diz uma semana da matemática, da ciência e tecnologia que tem há pouco tempo, né? A matemática está presente em tudo, tá? Desde os pequenos detalhes de contagem lá do encaixe de figuras, de formas da criança lá na ensino pré-escolar, até obviamente o mais avançado PhD, o mais avançado nível intelectual, vamos dizer assim, tá? Então, mais uma vez, eu parabenizo a todos do GPIP e me sinto honrado por participar dessa abertura desse evento, tá certo? E é isso, viu, professor Ramos? Obrigado, Daniel, pela sua participação, né? Estava previsto para esse momento. A doutora Oleneva poderia dar suas considerações iniciais. Na sequência, a gente poderia começar uma discussão de forma sinérgica, né? A gente fez aqui algumas questões, né? Poderemos já começar a motivar o debate a partir delas, né? Mas vocês também podem ficar à vontade, né? Já para começar a discutir. Doutora Oleneva, Vossa Senhoria está aí à disposição? Sim, estou por aqui. Tudo bem? Prazer grande estar aqui com todo mundo, com o pessoal do grupo de estudos em etnomatemática, o ciclo de estudos
em etnomatemática e etnomodelagem, vendo aqui a participação de muita gente conhecida, inclusive Milton Rosa, o Daniel Warren e Ana Priscila estão presentes, além de você, do Alisson, e de 2 fiéis colaboradores aí, que são Luciano e Raimundinha, do grupo. Então, agradeço muito, é uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos tratar de algo que o mentor desse algo, o idealizador desse algo, está aqui presente, né? Então, obviamente, eu acho que todo mundo gostaria de perguntar a ele, e eu vou tentar contribuir dentro das minhas condições com a resposta que o Biratã der, ok? Eu gostaria que todo mundo se sentisse à vontade para fazer questões, Ramos e o nosso grupo de assistência aí, Luciano, Raimundinha, eles estão atentos às questões, para que a gente possa fazer algo interessante, algo bem dialógico, algo bem característico do que pretende um ciclo de debates, né? Que é exatamente discutir, e todo mundo já deu uma lida em 2 textos bem interessantes sobre o programa Etnomatemática. Tá? Todos que eu falo, todos do grupo de estudos em etnomatemática do Instituto Federal do Piauí, do campus Angical. Ok? Então, muito obrigada pelo convite, pela participação. Uma honra estar aqui com o professor Biratã mais uma vez. Fico à vontade, à disposição. Pronto, então vamos lá, né? Uma pessoa aqui no chat já está pedindo os textos, né? A nossa equipe aqui, composta pelo Luciano e a Mundinha Villanova, eles estarão colocando as bibliografias para que depois vocês possam acompanhar, porque inicialmente esses textos eles foram distribuídos, né, como a professora Leniva falou, para os membros internos do GPIP, né, na linha de estudo de etnomatemática. No texto, né, Sociedade, Cultura, Matemática e seu Ensino, né, Dr. Biratã D'Ambrosio, né, já começa apresentando um problema, né, que é extremamente atual, que diz respeito à questão de vivermos numa sociedade globalizada, né? E essa sociedade globalizada, ela tende, muitas das vezes, a eliminar, né, as diferenças, né? E, de certa forma, reificando uma perspectiva da homogeneidade, que muitas vezes os sistemas educacionais tendem a ser os principais reprodutores ou dessa perspectiva de homogeneização, ou muitas das vezes, né, acaba surgindo também os movimentos de resistências, né, em relação a essa perspectiva, que eu digo de homogeneização. Aí uma pergunta que eu gostaria de fazer inicialmente, né, bem básica, porque nós temos alunos também que estão começando a discutir a questão da etnomatemática, né, nesse momento, né, o que seria efetivamente o programa etnomatemática, né, e quais são as principais questões que movem o programa etnomatemática, né, nesse contexto dessa discussão ampla, né, dessa teoria do conhecimento. É uma questão inicial que eu gostaria de lançar para os dois, né? Vocês, por favor, fiquem à vontade para explorar a questão. Só uma inicial. Abre o microfone, o Biratã, e você responde? Bom, ele é o idealizador do programa etnomatemático, o organizador intelectual, né, do programa etnomatemática. Eu acho que ele diz e eu complemento. Fala, o Biratã. Não, o caso, pelo que eu entendi, você começou falando do mundo globalizado, não é? Mas esse estou certo que entendi que o que provocou toda a sua fala foi o grande problema da globalização que nós estamos vivendo. É isso mesmo? Faço com a cabeça que é isso mesmo, para eu ter ideia se estou falando bobagem ou estou falando coisa dentro do que você está propondo. É com você, Antônio, a resposta. Como? É com Antônio Ramos a resposta que você quer. É isso que eu estou dizendo mesmo, né? O doutor Biratã, logo no início do texto, ele já traz essa indicativa, né? De que esse mundo em que é caracterizado enquanto uma
sociedade globalizada, né, traz implicações, né, nas relações sociais como um todo, mas no sistema educacional, né? E aí nós vimos essa tendência de eliminar as particularidades da cultura, vamos dizer assim, interna dentro do próprio sistema, e, por outro lado, aí o surgimento de resistências, né, de demarcações, de políticas de identidades que buscam se reafirmar nesse contexto, né, que trazem implicações sérias sobre o próprio desenvolvimento da pessoa, né, da sociedade como um todo. Então, como é que o programa Etnomatemática, né, se insere, né, que questões motivam o programa Etnomatemática a refletir acerca dessa realidade, né, bem como as implicações, né, para pensarmos, quem sabe, a questão do currículo, né, uma concepção de educação, uma concepção de ser humano, né? Enfim, é isso. É difícil entender a sua questão. Não consegui entender a sua questão ainda. Pelo que eu percebi, o que você diz é como é que a gente vai encaixar no mundo de hoje, nos programas de hoje, etc., o programa Etnomatemática. Parece que é esse o tom da sua pergunta. Estou certo ou estou equivocado? Certíssimo. Estou certo, tá bom. Não tem como negar que nós estamos vivendo um processo do mundo globalizado. Já há alguns anos se falava globalização, etc. Agora a coisa ficou realmente muito, muito séria no que se refere à questão da globalização. Nós estamos aqui falando em aprovar uma vacina que originalmente veio da China, outra vacina que originalmente veio da Inglaterra, outra que veio originalmente dos Estados Unidos. São várias opções, agora tem da Índia, muito importante, e é muito globalizado, tanto que nós não sabemos qual é que é a melhor opção. Qual é a melhor delas? É impossível dizer. O que a gente pode fazer? Nós estamos, na verdade, experimentando, tentando, procurando fazer alguma coisa que seja o melhor. Isto na pandemia. O que é a vida da gente desde que a gente nasce? Esquece de pandemia, não tem pandemia nenhuma. O que a gente tenta fazer desde criança é cada vez tentar fazer o melhor para lidar com a situação que está ali do seu lado, que está acontecendo com você. Isso é natural, é próprio da natureza humana procurar acertar, procurar fazer o melhor. Como fazer isso? Começa observando, notando, percebendo o que é, o que não é, comparando, fazendo avaliações, e aí vai prosseguindo. Isto é o que todo mundo, toda criança faz até chegar à escola. Quando chega na escola, ela não faz mais isso. O que ela faz? Ela espera ver qual é o teorema que responde a isso, qual é a equação que responde a isso. Ela perde toda a espontaneidade. Isso a gente quer uma ideia muito boa do que o programa Etnomatemática defende, é recuperar essa espontaneidade na busca do conhecimento. E essa espontaneidade ativa tudo que você tem da sua experiência pessoal, né? E quando você está próximo a outros, pela comunicação, pelo contato, etc., você acaba absorvendo alguma coisa da experiência do outro. Agora, não adianta o outro chegar e dizer é assim, se não é aquilo que o aprendente, que o aluno está interessado em saber. O que me interessa saber como
resolver uma equação de segundo grau se a minha grande preocupação é dar com aquele jogo que eu estou articulando com o meu amigo pela internet. Então, a resposta tem que ser aquilo que está na expectativa, na busca do jovem, do aprendente, do velho, do adulto. Todos nós estamos procurando alguma coisa. Quem ajuda? O ensinante ajuda, o professor ajuda a partir daquilo que o aprendente está querendo saber. Senão, não tem nenhuma motivação. É falar no vazio. Fala, até que o sujeito decora o que ouviu, no dia seguinte repete e 2 dias depois não sabe mais nada. Então, é uma mudança, eu acho, muito conceitual, muito importante na conceituação do que é educação. Educação não é alguém ensinando para que o outro aprenda. Educação é aprender auxiliado por outros que são mais experientes, mais velhos, etc. Auxiliado por, mas não imposto por. Mais ou menos essas ideias que, não sei se vou... Agora, do mundo globalizado, depois eu falo mais um pouco do que deve acontecer de extremamente favorável para o programa Étnico-Matemática. Nós estamos vivendo uma oportunidade enorme do programa Étnico-Matemática ter um grande florescimento graças à globalização. Pode parecer contraditório, mas não é, não. É isso mesmo. Fale mais alguma coisa aí para eu ouvir. Então, assim, a geração do conhecimento, ela é individual, ela é única, né? Ela tem a ver com uma realidade próxima. Mas a tecnologia de hoje tem colocado todos juntos. E aí me parece que Ramos traz essa distinção, todos juntos com a mesma cultura, obviamente que não, né? Uma questão multicultural, intercultural e, como o programa defende, transcultural. É por aí, o Biratã? Transcultural. Cultural, claro. Porque... tema, quer dizer, você... Na verdade, nós estamos agindo achando que Vou um parênteses. O que é robô? Todo mundo sabe. O robozinho aí, aquele que faz coisas sozinho, etc. De onde vem essa palavra robô? Essa palavra foi inventada por um escritor de teatro tchecoslovaco, o Capek. Ele fez isso, acho que foi em 1920 e poucos, por aí. Ele escreveu 30 e poucos, ele escreveu uma peça. Nesse momento, estava se discutindo muito qual a origem da vida, como que a vida começou. Ainda hoje é um dos problemas fascinantes. Essas grandes viagens para a Lua, tenta ir para Marte, etc., tentando descobrir como que a vida começou. Ninguém sabe bem explicar, mas tudo indica que, por acaso, alguns elementos químicos se encontraram e deram origem a coisas que se reproduzem sozinhos e que adquirem capacidade de continuar, de se manter o encontro de elementos químicos que deu origem a alguma coisa
que ficou e continua, e continua. Assim, essa é a explicação que a gente tem para a origem da vida. O Charles Darwin disse: primeira vez que isso acontece é quando surge uma combinação de elementos químicos criando o LUCA, L-U-C-A, LUCA. E a palavra são as primeiras letras de Last Universal Common Ancestor, o último, primeiro ancestral comum a todos do universo. Isto é, primeira vida. E o primeiro ser vivo é Luca. Bom, a partir do Luca, começa a evoluir. Começa a evoluir, etc. E, nessa evolução, cada momento dessa evolução, e há estudos muito interessantes sobre isso, vai sendo um momento de aprendizado daqueles seres. Os unicelulares aprendem a se dividir. Depois, os multicelulares aprendem a se cruzar, a germinar outro, e assim vai se desenvolvendo. Quer dizer, o aprender, não tinha ninguém ensinando coisa alguma. E esse tchecoslovaco, vendo isso aí e tal, pensou: nossa, se eu conseguir, um cientista consegue achar esses dois elementos químicos que, combinados, dão uma vida. E na peça de teatro dele, o principal é um cientista que consegue colocar os elementos químicos e produzir vida. Aquela vida ele produziu, ele mesmo levou adiante e fez um ser que sintetizou numa peça de teatro, em sintetizou toda a evolução da humanidade, alguns milhões de anos, até chegar a um ser igual ao homem. Deu o nome de robô. Aí você entra na etimologia tchecoslovaca. O que quer dizer robô? Ele tirou essa palavra do tchecoslovaco, que é escravo. E ele conseguiu fazer um escravo para ele. Esse é o robô. Faz tudo o que ele quer. Eu acho que isso é muito significativo, porque, no fundo, na escola, a gente está esperando fazer isso. Que aqueles indivíduos que estão dados a nós como aprendentes, para ser nossos alunos, façam o que a gente quer que ele faça. Então, aí, metaforicamente, muito, muito aberto, etc., no fundo, é isso que a gente espera do aprendente, que ele repita o que o ensinante está falando para ele. Que ele seja uma reprodução do ensinante. Maravilha, você aprendeu tudo que eu te ensinei. Quem é esse que aprendeu tudo? É ninguém, é uma cópia, é um robô daquele que ensinou. Isso é exagerando, obviamente, como eu sempre faço, exagero nessas metáforas, mas eu acho que é para a gente pensar sobre isso. O que a gente queria, gostaria, eu espero, graças a Deus, eu tive sucesso com meus alunos, com meus filhos, com meus netos, que sejam autônomos,
que pense coisas por eles. Não é o que eu pensaria. E quantas vezes eu recebo a tese de um aluno, um problema, o aluno, eu jamais digo para o aluno, não, isso aí deve ser feito assim. Não, você fez assim? Puxa, que bacana. Siga adiante, vamos ver onde isso vai dar. Aí eu lembro, puxa, eu também pensei nesse problema, tive uma vez essa ideia. Se ele quiser pegar o que eu falei que tive essa ideia, pega. Senão ele segue com a ideia dele. E depois de um pouco de tempo eu vejo, puxa, que ideia boa, jamais pensei nisso. Eu acho que é isto que a gente espera de educação. E o programa Etnomatemática é focalizado nisso. Você não vai e ensina o que o outro é. Você aprende o que o outro está fazendo, o que o outro sabe fazer. E você, todo mundo que tem experiência, pode, de algum modo, dar um palpite bom. É isso que a gente espera. Eu acho que eu sintetizei aquilo que eu penso. Responda, por favor. Alguém tem alguma questão sobre o que o professor Biratã falou? Bem nítida, né? A ideia da concepção que se tem, né, de educando, né, enquanto pessoa ativa no processo, né, de aprendizagem. Então, a etnomatemática, ela, de certa forma, se opõe, né, a postura ou a concepção de robotização, né, do processo educacional, né, da pura e simples transmissão vertical, né, mas uma transmissão, ou, aliás, uma construção de conhecimento que surge do processo de interação, né, seja da interação com a realidade física, seja com a interação da realidade entre pessoas, né, professor, alunos, alunos entre alunos, né, daí surge o processo, né, de construção de conhecimento. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho que dá para a gente já linkar com a ideia de currículo, né? A gente sabe, quando nós estamos falando de educação, né, geralmente, na área de educação, a gente costuma dizer qual é a concepção de indivíduo, qual é a concepção de sociedade, qual é a concepção de cultura, qual é a concepção de educação que permeia o fazer pedagógico, né? Aí eu gostaria de perguntar, né, qual é, né, o fundamento, as concepções que dão fundamento à ideia de currículo defendido pela etnomatemática. Para que, então, a gente possa, numa questão seguinte, pensar até que ponto essa concepção, ela se distancia ou ela se aproxima do que hoje, por exemplo, se implementa nos sistemas educacionais por meio da Base Nacional Comum Curricular. Então, gostaria de saber, a partir da visão de vocês, né, qual é a concepção de currículo efetivamente defendida, né, pelo programa de etnomatemática, quais são os seus fundamentos, né? Visto que, por exemplo, no campus de Angical, nós trabalhamos com formação de professores, né? E temos interesse em buscar fundamentação a respeito, né, dessa aproximação entre etnomatemática e currículo. Gostaria que vocês comentassem, por gentileza. Eu acho que o programa Etnomatemática, ele tem uma definição de currículo que ela é muito simples, em termos assim gerais, que dá para entender. Quando nos textos aparece essa definição. Aparece essa definição. Currículo como estratégia-chave da educação. É uma definição tão simples, mas que eu, como educador, eu tenho uma responsabilidade pelo currículo. E eu tenho que organizar e estar alinhado com gestão e com todos os... Ainda mais se eu for educador, se eu for professor, um professor de uma escola de ensino regular ou de qualquer... um funcionário, né, de uma escola. Então, eu tenho que realmente amarrar tudo, mas a ação pedagógica é muito dessa responsabilidade que o professor tem. E acho que isso é muito importante quando fala que currículo é a ação educativa. Porque o que você faz, na verdade, você já está cuidando desse processo de aprendizagem do estudante, ou não, ou está cuidando de um processo de transmissão de coisa
já prontas e abstraídas, treino de procedimentos e de habilidades, e você está aquilo que o estudante pode estudar hoje e amanhã ele dá um retorno, mas depois aquilo acaba caindo no esquecimento. Tá? E acho que esse é o ponto principal. Mas quando considera... Se você quiser falar alguma coisa, você interrompe, viu, Biratã? Ou se eu estiver falando alguma bobagem, você interrompa. Quando você... Maravilha, tá isso mesmo. Quando você considera o programa etnomatemática, que ele vai considerar as formas de conhecimento, quando ele não entende que saber e fazer não são diferentes, que fazer não está ligado à habilidade apenas, e saber está ligado ao conhecimento, e isso no texto, eu reforço o texto, quem está pedindo o texto é Elisama, Cíntia e outros, a gente vai colocar o texto para vocês. Quando a gente entende que saber e fazer, não há uma distinção entre os dois, como o programa etnomatemática vê, a gente entende algo que você só faz o que sabe e só sabe o que faz. Então, é uma coisa contínua, o tempo inteiro isso. Né? E aí, nesse saber e fazer, está aquilo que o ser humano gera conhecimento de modo individual, e a comunicação, assim como hoje a gente está sendo favorecido, a comunicação se dá e torna um conhecimento social, um conhecimento de todos. Essa comunicação, esse processo de construção do conhecimento, ele está muito próximo do contexto social, cultural, étnico dos sujeitos. E eles não podem estar afastados da escola, porque o sujeito não elimina a sua cultura para entrar na cultura escolar. E aí é que está, quando você não pega elementos dessa cultura para fazer o currículo, você acaba impondo um currículo pré-definido, prescrito, e tem uma parte, às vezes, por não ter nem consciência, né? Nem consciência do que está fazendo, e às vezes porque você concorda que basta o estudante decorar determinados procedimentos que seu papel está cumprido no sentido de dizer, não, ele adquiriu a habilidade M25E42, por exemplo, é F01, é F045. E aí é que está a distinção. O programa etnomatemática pede que você considere os instrumentos socioculturais. Que instrumentos são esses? Os instrumentos comunicativos, que são chamados literacia, pelo programa, os instrumentos analíticos, a materacia, e os instrumentos materiais, que é a tecnoracia. E é por aí que o currículo de etnomatemática, o programa etnomatemática pensa o currículo. Um currículo que considere esses elementos e que considere que as culturas se encontram, sim, no contexto de qualquer processo de educação, e que elas todos se modificam quando ocorre esse encontro de culturas, e que o processo de educação nada mais é do que algo socialmente importante para o sujeito, porque o conhecimento é vital ao sujeito. Você complementa com o quê, Biratã? Ou alguém fizesse uma pergunta, seria tão bom. Esses meninos que leram texto, hein? Aí a questão é o seguinte, eu diria quase que o ideal, e acho que é assim mesmo, cada um tem a sua etnomatemática. O programa etnomatemática é individual, cada um tem o seu. Então, a geração do conhecimento é individual. Geração do conhecimento é individual. O sujeito sente, percebe. Olha, tem um livro muito bacana que eu recomendo para todo mundo, um livro escrito
em 1904 por um grande escritor, H.G. Wells. E esse livro chama A Terra dos Cegos. O livro trata de um sujeito que está numa excursão, fazendo um acampamento, alguma coisa, estou falando de 1904, está fazendo um passeio, né? De repente ele cai num precipício. Cai no precipício. Quando ele cai lá, meio desacordado e tal, dali um pouco ele sente que alguém está cuidando dele, fazendo alguma coisa para que ele se sinta melhor, e ele, aos poucos, vai se sentindo melhor, vai perceber, vai vendo que tem uma pessoa que está do lado dele, chegam outros do lado dele, ajudam, dão para comer, o que for, para que ele se sinta bem. E ele, de fato, começa a se sentir bem. E aí ele começa a observar as pessoas em volta, todos muito simpáticos, muito atenciosos, etc. Até um momento onde ele percebe que todos que estavam cuidando dele, todo mundo lá é cego. Todos são cegos. Bom, aí alguns daqueles que estavam com ele, depois que ele se recupera, está podendo andar, etc., levam esse fulano para uma casa e vão seguindo o caminho para casa. Bom, ele vai atrás, mas é um caminho não muito bom. Ele vai tropeçando, vai tendo dificuldade para seguir um caminho. E aqueles que estão com ele, acompanhando, acham muita graça. Puxa vida, esse estrangeiro não é capaz de andar nesse caminho para ir até a nossa casa. Aí chega na casa, é servido alguma refeição, etc., mas o jeito dele pegar, dele se atrapalha todo para poder comer o que estão oferecendo para ele, e os outros todos acham uma graça. Mas por que será que ele não entende nada, não sabe nada, não consegue comer direito, não acha o caminho certo para vir para casa, não é capaz de caminhar pelo campo? Ele não faz nada, ele está sempre perdido, sempre atrapalhado. Eu sei que o pessoal da terra onde ele caiu, aí explica a visão, ou enxergar o que é isso. A cor de céu, o que é isso? Ninguém enxergava há gerações, não é que ficaram cegos. Daquela comunidade, daquela etnia, ninguém enxergava. Não havia o sentido da visão. Mas eles lidavam com o seu ambiente de uma maneira perfeita. O que quer dizer isso? Cada indivíduo lida com o seu ambiente de acordo com o que ele tem disponível para lidar com o seu ambiente. Se você é capaz de enxergar, você lida com o seu ambiente enxergando certas coisas. Se você é cego, você tem que lidar com o seu ambiente de alguma outra maneira, ou por tato, ou por audição, etc. Se você é surdo, você lida com o seu ambiente de uma outra maneira, porque você não ouve nada, não tem som. Então, cada indivíduo tem o seu potencial neurocognitivo, sensorial, de lidar com o seu ambiente. Bom, isto
Vamos pensar todos os sentidos funcionando, com todos direitinho funcionando. Você quer, você ativa os seus sentidos, recebe informações do lugar onde você está, do que você quiser fazer, e você, através de uma coisa está sendo muito estudada, como funciona a mente, como você cria estratégias para lidar com aquele problema que se apresentou para você. E assim você gera conhecimento, cada um gera o seu conhecimento de acordo com o que ele recebe de informação, de acordo com esse mecanismo que está lá dentro trabalhando, etc. Ele gera o seu conhecimento. Cada um faz isso individualmente. O ser humano, isso em todos os animais, todos os seres vivos, desde os unicelulares, coisa linda que eu estou percebendo agora são os estudos sobre unicelulares e como começam os multicelulares. Eles desenvolvem um sistema de comunicação. E todos têm um sistema de comunicação. E assim, por exemplo, você olha para o formigueiro, tem umas formiguinhas. Elas chegam, de repente, uma vai para cá, de repente, outra vai para lá, e elas vão juntos para o mesmo lugar. O que? Existe um sistema de comunicação, são antenas, feronômios que chamam, que indicam o que fazer, passa informação, passa conhecimento que um tem e o outro não tinha. Mesma coisa com as abelhas e com vários outros. A comunicação é própria da vida. O que acontece com a espécie humana? Ora, o Luca apareceu há uns 3,5, mais ou menos, milhões de anos. Depois do Luca, não, bilhões, né? Depois do Luca, vão se diferenciando. Nessa diferenciação, uns vão ficando diferentes do outro. Alguns se tornam árvore, outros se tornam peixe, outros se tornam animais, vão se diferenciando. Chega um ponto que se diferenciou e ficamos. Nossa! Aprende a ficar em pé, a partir daí ficamos nós. A grande coisa que aconteceu no aparecimento desse nós foi um sistema de comunicação mais sofisticado que os outros. E o sistema de comunicação, que é o que a gente chama linguagem, que, de algum modo, ele ativa, como se fosse a visão ativa certas coisas, não é? Esse sistema de comunicação ativa algum mecanismo aqui. Isso está sendo estudado desde o século passado. Eles começam a perceber qual é o mecanismo que é ativado quando o sujeito ouve alguma coisa, que é a linguagem, qual é o mecanismo que é ativado para o sujeito responder, e é a área de Broca, etc., que está no cérebro já há algum tempo. E desenvolveu na nossa espécie uma coisa notável que é linguagem. E, através da linguagem, aquele conhecimento individual é transmitido para o outro. Transmitido para o outro, transmitido para aquele outro, para aquele outro. E, ao fazer isso, nós entramos num processo em que o conhecimento que foi gerado por um indivíduo acaba sendo socializado com um grupo. E o conhecimento, então, é socializado. Esse é um outro passo. Primeiro, ele é gerado
dado pelo indivíduo, não tem como negar. Depois ele é socializado. E aí ele também provoca mais conhecimento, etc. E o conhecimento é socializado. Passa a ser coisa da sociedade, do grupo. Esse conhecimento do grupo se torna útil, aquilo que é bom permanece, aquilo que não serve para nada acaba sendo esquecido, etc. E aí nós criamos um sistema de conhecimento. Isso é estudado, eu estudo isso no chamado ciclo do conhecimento. A partir daí vem toda uma organização desse conhecimento. A parte útil é aproveitável por aqueles que têm vontade de poder e de dizer para os outros: isto é um conhecimento que ajuda a fazer tal coisa. E ele é expropriado por um grupo ou um indivíduo do que a gente chama estrutura de poder. A partir daí, essa estrutura de poder dá para o indivíduo o conhecimento adequado para que ele faça certas coisas. Essas certas coisas são coisas de interesse do poder. Aí eu volto para falar para o Checo, que criou o robô. O ideal é que todo mundo seja seu escravo. Faça o que você quer que ele faça. E ele é ensinado para fazer o que você quer que ele faça. Infelizmente, a educação tem sido orientada desse modo. Essa é a minha